A partir de agora, você fica comigo no Assembleia Repórter Especial, que apresenta a série de reportagens sobre os 25 anos da promulgação da Carta Magna de São Paulo. Nossa Constituição, escrita por 84 parlamentares eleitos pelo voto direto, contou também com a ajuda de 4.600 emendas populares. Os bastidores da elaboração dessas novas leis são relembrados em detalhes por nossos entrevistados. O convidado de hoje do Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, é o ex-deputado Afanásio Jazade. Filiado ao PDS, ele foi trazido para a Assembleia em 1986, escolhido por mais de 558 mil eleitores, a maior votação registrada para a casa até então. Durante a Constituinte, Afanásio exerceu a vice-presidência da Comissão do Poder Legislativo. Ao repórter Jorge Machado, Afanásio fala sobre os calorosos embates que varavam a madrugada. Comenta com orgulho que havia preocupação de se negociar cada tema e assim garantir equilíbrio e foco para atingir o objetivo principal, fazer uma Constituição justa e eficiente para São Paulo. A entrevista com o ex-deputado Afanásio Jazade foi realizada no plenário Juscelino Kubitschek, onde nossa carta foi votada. Eu vou conversar com o deputado Afanásio Jazade, radialista, jornalista, publicitário e advogado. Foi deputado estadual em 5 legislaturas, 87 e 91 pelo PDS-PST, 91-95 pelo PST-PFL, 95-99, 99-2003, 2003-2007 pelo PFL e depois Democratas. Eleito com 558.138 votos para a Constituinte, a maioria na capital. Presidiu a Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa. Muito bem-vindo ao legado da Constituinte. Deputado, está ansioso para falar e eu gostaria muito de ouvir do senhor como era o clima de debate na Constituinte que fez esta Carta de Todos os Paulistas 25 anos atrás. Bem, nesse plenário, a gente sente muita saudade daqueles embates. O plenário aqui ele foi tomado por várias mesas, colocamos nessa posição, né? Então, as bancadas elaboravam as suas propostas e tudo era formatado neste ambiente. Sim. Agora, veja só, em 86, quando fui eleito em 86, assumi em 87, a Constituinte foi em 89, depois da promulgação da Federal, sim, em 5 de outubro de 88. Uhum. Então, já a chegada dos deputados aqui em plenário, já havia um problema ideológico. O pessoal de esquerda ocupava a fileira da esquerda, de frente para a presidência. Para a presidência. E aqueles ditos de direita ou conservadores na lateral direita. E nós tínhamos algumas figuras aqui proeminentes, históricas. Tínhamos, por exemplo, na bancada da esquerda, tínhamos José Dirceu. Na bancada do lado direito, tínhamos um coronel Erasmo Dias, que foi o carcereiro de José Dirceu, quando comandante do Forte Itaipu, lá em Praia Grande. Eu também sofri na mão desse pessoal da esquerda. Fui espezinhado. Por quê, deputado? Por quê? Eu explico. Eu cheguei aqui com 558.138 votos, como você bem lembrou. Um caminhão de votos, o mais votado na época, seguramente? Da história. O mais votado na história, até então. Não superado até hoje, como deputado. Sim. Então, o que acontece? Eu vim para cá e como radialista, como jornalista, eu trazia nas costas cerca de 20 processos criminais, mas todos por delito de opinião, crimes de imprensa. Sim. E por quê? Porque na ocasião eu houvera instituído o Disque Denúncia no rádio e o pessoal de esquerda dizia que eu estava querendo instituir o dedo-durismo no país. O Disque Denúncia, veja só. E como deputado,
esses processos ficaram estancados, ficaram bloqueados. José Dirceu, o pessoal da esquerda toda, então queria o quê? Queria que a Assembleia abrisse mão da minha imunidade e que eu fosse julgado como criminoso, aquela coisa. A casa aqui ficou parada cerca de 60 dias e os meus processos, o meu problema era analisado, era lembrado no pequeno expediente, no grande expediente e a casa parada. Mas o senhor respondia, deputado, até porque a tribuna é inviolável. Mas aí é que está, aí é que está. Mas, a pedido até da minha liderança, e eu tinha que me manter calado, e outros colegas fariam a minha defesa em plenário, que seriam o Coronel Erasmo, o Vadielu. Então era uma briga de esquerda e de direita. Eu falei, poxa, mas eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu estou aqui, esses processos são como jornalista, como radialista. Agora, mas nesse embate do Rochedo com o mar... Mas aí é que está. Então chegou uma outra e eu falei, gente, a casa está parada por minha causa. Eu não temo nenhum desses processos, eu não sou criminoso, isso é delito de opinião. Se for o caso, eu me coloco à disposição do Tribunal de Justiça para ser julgado. Só que os companheiros falam, não faça isso. É uma prerrogativa da casa. A imunidade é uma prerrogativa da instituição. Você não pode abrir mão. Claro. Então aquilo foi um desgaste tremendo. E veja só como é que o mundo dá volta e como é que são as coisas. José Dirceu, que queria que eu perdesse o mandato, me acusando disso, daquilo, nesta ocasião está encarcerado na penitenciária da Papuda. Chegou a presidente da República como ministro-chefe da Casa Civil e foi condenado como chefe de quadrilha. Então, voltando, Jorge, a Constituinte, tanto a federal como a nossa estadual, que não podia fugir aos ditames da de 88. A bitola já estava dada pela Constituição Federal. Exatamente, nós tínhamos que seguir aquela diretriz. Tanto lá como cá, a Constituição ela foi feita sob a tensão do revanchismo. Por quê? Aqueles parlamentares que tinham obtido há poucos anos a anistia, quando chegaram em plenário, eles esqueceram do que emana uma anistia, do que significa uma anistia, e partiram para um revanchismo. Então, como lá em Brasília houve o centrão para estancar o pessoal de esquerda, que veio babando para engolir a direita, para fazer a sua revolução, que não conseguiu com as armas. Pelo voto? Eles pelo voto, então, não, agora nós vamos botar o Brasil abaixo. Lá formou-se o centrão. E lá eles fizeram uma divisão. A parte social fica com a esquerda. E a parte econômica fica com o centrão, o pessoal de direita, os conservadores. Aqui, nós tivemos que fazer o mesmo. Sim. Porque aqueles revanchistas também, quer dizer, babando de ódio, eles queriam transformar a nossa Constituição, a Constituição do Estado de São Paulo, também em algo piorado do que foi a federal. Eu digo piorado criando mais condições, assim, um guarda-chuva enorme de bem-estar social. E a contrapartida? Quem paga a conta? E o contribuinte? Mas aí é que está. Então, eles só falavam em direitos, 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 direitos. Mas e os deveres? E como você bem lembrou... Quem paga a conta? Quem é que paga? De onde é que sai isso? Quer dizer, o povo já chora, está sendo escorchado demais com seus impostos. Sim. Mas eles, sei lá, eles vagavam, era um devaneio, era uma maluquice total. E os conservadores, no caso, tiveram que colocar as coisas nos devidos lugares. E eles então tiveram que entender que parlamento é outra coisa. Sim. São Paulo em primeiro lugar. E dessa forma, houveram esses embates, muita coisa foi negociada, tanto que nós varávamos a madrugada aqui várias vezes para que os assuntos fossem tratados, não discutidos no voto, mas que houvesse até um consenso. Sim. Sempre levando em conta o que nos ensinava e o que determinava a Constituição Federal. Sim. E aqui alguns mal informados, desavisados,
queriam simplesmente torcer ainda mais a Constituição. E nós, felizmente, conseguimos manter um equilíbrio. Legislação concorrente, deputado. No caso dos deputados estaduais, muito se reclama nos dias de hoje das poucas competências, a pouca capacidade legiferante, ou seja, de produzir leis, porque ou as coisas acontecem nas câmaras municipais, o varejo, a rua, o bairro, a cidade, ou acontece em Brasília, no Congresso Nacional, ou seja, pouco sobra para legislar um deputado estadual. Por quê? Isso também tem a ver com a Constituição ou não? Só com a Constituição, só tem a ver com a Constituição. Aí é que está. Lamentavelmente, os parlamentos, tanto o federal como o estadual, como os municipais, desgraçadamente, tornaram-se um apêndice, um departamento dos executivos. O senhor lembrou bem, muito deputado fala governo, mas é executivo. Exatamente. É quem fica lá com a chave do cofre. Dos executivos. Então, com essa história das emendas parlamentares, veja que a corrupção no parlamento começa através das emendas. Então, o sujeito ele é eleito aqui para ser um deputado e ele quer pensar com a cabeça de um executivo. Não, eu tenho que legislar. O executivo tem que executar. Sim, mas acontece legisla, o contrário. Não é para o estado todo, 645 municípios, hoje 42 milhões de paulistas, ele não pode ser paroquial, ele não pode olhar só para a cidade, o bairro, o distrito, deputado. Mas em termos, porque mesmo assim, veja só, quem está com a caneta na mão, quem está com a chave do cofre é o governo. Sim. No nosso caso é o governador. Então, através das emendas, ele domina a casa, não só a sua base de sustentação, muitos dizem base aliada, que eu chamo de base alugada, mas ele domina também a oposição. Porque, quando eu estava aqui, o governo, com o seu beneplácito, possibilitava que cada deputado pudesse promover até 2 milhões, 2 milhões e meio em emendas parlamentares. Mas é muito ou pouco, deputado? Vamos lembrar, 2 milhões, se eu multiplicar hoje por 94, a época da Constituinte eram 84, são 188 milhões, mas num orçamento de 200 bilhões que vão ser executados em 2015, não é muito pouco, digamos assim, o elástico do Legislativo frente ao Executivo? Mas aí que está, eu acho que está errado isso. Está errado. Como eu falei, aí é a fonte da corrupção. Então, como é que o Executivo domina até a própria oposição com as emendas? É que a oposição também tem os seus prefeitos, também tem as suas cidades, pequenas ou médias, mas tem seus prefeitos. Então, eles querem, através das emendas, atender a esse pessoal. Então, eu sei lá, eu sou muito ainda pelo Montesquieu. O Estado é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Será que eu sou apenas sonhador? Mas não. Veja, se nós olharmos para o lado nacional, o próprio Supremo está legislando também. Sim, na ausência do Legislativo, do Congresso Nacional. Sim, sim. Quer dizer, quando os congressistas cruzam os braços, o Legislativo, o Judiciário, faz as suas leis. Não existe vácuo no poder. Então, que conversa é essa de os poderes são independentes, harmônicos? Uma conversa fiada. Conversa fiada. Mas não é poder demais nas mãos do Executivo, que Claro já que é. ganha a eleição, ele leva um orçamento que Claro ele vai que executar é. como bem entende e ainda tem uma base Lógico governista que é. aqui nessa casa extensa. Lógico deputado. que é, mesmo porque fala-se tanto na reforma política. Por exemplo, eu sou frontalmente contrário a que o Executivo convoque legisladores para fazer parte do Executivo. Sim. Porque se eu me candidatei a deputado, ganhei, Tem que eu cumprir o tenho que mandato. exercer como deputado, honrar os votos que eu recebi. Então o sujeito ele toma posse aqui na Assembleia, digamos, faz o seu juramento e já no dia seguinte está sentado como secretário de Estado.
Mas secretário de Estado não é, desgraçadamente, e eu fico até chateado em dizer isso, não é para defender a população, não. É para montar um núcleo para o seu partido. Para o seu partido. Então, quer dizer, é esse tipo de Estado, de governo que nós queremos, que nós merecemos? Eu acho que não. Sim. Então, eu sou contrário a isso. Vereador é a mesma coisa, ele assume e já no dia seguinte está trabalhando como secretário, como diretor de empresa. Não. Se ele opta por isso, deveria renunciar ao mandato. A sociedade colaborou com os deputados e a assessoria jurídica da Assembleia na elaboração das novas leis. O deputado Afanásio Jazade relembra que conservadores, integrantes da esquerda e da direita, se uniram para estabelecer a Carta Magna de São Paulo. Vamos fazer agora um pequeno intervalo no Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, e voltamos já já.